Boa noite, pessoal. Entrando aí. Ian, Luíso, o pessoal tá entrando aí. Pedro, meu amigo, salve Maria. Cláudia. Dudu tá entrando aí também, esperando ele entrar pra gente iniciar a nossa live. Vou só marcar aqui, antes de... Já vi que ele entrou, só vou fixar o tema da live e já convido o José Eduardo da Câmara para entrar aqui. Live sobre... Pessoal, nós vamos fazer uma live hoje sobre São Rafael Arnaz. Tô só fixando o comentário para nós já iniciarmos a nossa live. Acho que foi. Opa, não foi. Bruno. Quem puder, Cláudia, não sei se você está aí, se você puder digitar o nome da live para que eu consiga fixar aqui. Boa noite. Tio Dudu, salve Maria, tudo bem? Salve Maria. Uma grande alegria. Nós vamos começar mais uma live, né? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Antes de começarmos, assim, eu gostaria de rezar uma Ave Maria para nós consagrarmos a nossa live nas mãos dela, da nossa mãe, né? Claro. Começar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dudu, eu sei que você sempre já fez outras lives com a gente, mas se você quiser se apresentar novamente para o pessoal que não te conhece ainda. Claro, meu nome é José Eduardo Câmara, eu sou tradutor, eu sou escritor, não posso deixar de falar do meu livro para não dizer que eu não faço, todo mundo me chama a atenção depois, Os Anjos na Vida dos Santos, e nos últimos 10 anos, talvez, nós trabalhamos com Teologia e Vida dos Santos, né? Com escritos, biografias de santos, especialmente escritos dos santos, porque dá a possibilidade do santo de manifestar com sua própria voz, né, o testemunho que ele dá de Cristo e do Evangelho. Com a certeza de que ao ler um santo, quem a gente encontra é a obra maravilhosa que o Espírito Santo realiza na alma dele, né? A gente encontra Jesus mesmo no santo, né? É verdade. Dudu, e falando em santo, nós vamos comentar hoje sobre a vida de um dos maiores santos do século XX, né? Posso fazer uma observação, para eu não Claro, perder o pode ser. costume, que começar Claro. sempre com a oração do Santo Anjo da Guarda, que já é meu costume. Aham. Aproveitar que tem tanta gente reunida, vamos pedir ao Santo Anjo. Claro, Santo Anjo claro. do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, hoje e sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Uma oração que a gente aprende quando a gente é criança, né? E as pessoas às vezes esquecem de rezá-la, né? Exatamente, porque a gente tem essa ideia de que o nosso anjo da guarda é uma coisa que a gente ensina para criança e a gente ficou velho e muito mais nós temos necessidade dele hoje, né? Que Com nos certeza. ilumine nesse caminho, né? Ele que é o nosso pequeno mestre, não porque ele é pequeno, pequenos somos nós como discípulos, né? Mas que nos conduz junto ao divino mestre que é Jesus, né? Com certeza. Dudu, eu estava falando que nós vamos falar sobre a vida de um grande santo hoje, né? Isso. O padre Antônio Rui Marim diz, né? E aqui você até Uhum. cita na sua apresentação, Uhum. só para divulgar a obra, nós estamos Uhum. falando desse santo aqui, e eu tenho essa obra aqui, que é o diário dele, né? De São Uhum. Rafael. Quem traduziu foi o José Eduardo Câmara e apresentou. Na apresentação você coloca uma frase do Antônio Rui Marim, que Uhum. é a seguinte: estamos firmemente convencidos de que o irmão Rafael foi teórico e praticamente um dos maiores místicos do século XX. Uhum. E assim, quando eu li essa frase, eu não pude deixar de me espantar, porque o século XX teve grandes santos, né? Santa Com Gema, certeza, São é. Padre Pio, assim. Uhum. Então, para ele dizer que é um dos maiores santos do século XX, E porque tem uma coisa interessante, é que a gente tende a avaliar a grandeza de um santo, de um místico, pelo tanto de fenomenologia externa que a pessoa apresenta. Então, quanto mais cercado de maravilhoso ele parece para nós, maior ele parece aos nossos olhos. Mas não é assim, né? Porque a grandeza da obra
do Espírito Santo é o que está dentro, né? Algumas almas Deus levará, cheias de carismas externos, né? Que se inserem dentro do seu caminho espiritual. Outros santos não, como é o caso de São Rafael Arnaz. O que não muda a profundidade da sua experiência, porque também a experiência da noite escura, que é algo que para São Rafael foi muito poderoso, né? Talvez a maior influência fora do ambiente monástico de São Rafael foi São João da Cruz, né? Uhum. A gente sabe de uma carta dele que ele costumava ter trechos de São João da Cruz no carro enquanto dirigia, e ele Olha recitava só. os poemas de cor, né? Então para ele foi uma grande influência. A experiência da noite escura, propriamente, é uma experiência mística. Porque quem produz a noite já é o Espírito Santo, né? Já é a contemplação, né? Já é uma oração infusa. E todo esse processo de purificação e de oração mística em São Rafael é bastante poderoso, porque também a gente tende a ver que a gente mede assim pelo número de visões que a pessoa teve, pelo número de palavras interiores que ela ouviu, como se isso fosse uma espécie de medição. Santa Teresa diz o contrário, né? Jesus falou muita Uhum. coisa aos fariseus, o que não foi bom sinal, né? Com certeza. Ela diz. E da mesma maneira, São Rafael foi assim. E esse livro, que é o único livro que nós temos dele hoje no Brasil, é o último diário dele. Quer dizer, ele vai quase até 10 dias antes da morte dele, né? É quando ele para de escrever, porque então ele já não podia escrever praticamente mais, né? É interessante, por isso que eu fiz a apresentação, porque já foi um caminho espiritual. Para quem não conhece, vamos fazer uma apresentação da vida Claro. dele, Isso. porque ele morreu muito jovem, né? 27 anos, né? Então, São Rafael Arnaz nasceu numa família que a gente pode dizer hoje tradicional, uma boa família espanhola, de uma Espanha bastante católica, ainda que tenha sofrido toda a perseguição dos governos liberais do século XIX e viveu uma terrível perseguição no século XX, do qual São Rafael viveu, né? Porque ele viveu tanto o primeiro movimento na proclamação da República, como a Guerra Civil propriamente. E a perseguição religiosa ele com certeza soube e viveu, ainda que não em primeira pessoa. Foi um momento muito perseguido, porém havia ainda uma grandes famílias católicas, então ele nasceu numa família muito católica, mas numa família bastante afável. Isso é para mim o mais bonito da relação intrafamiliar dele, que se vê bastante vivo nas cartas, né? Sim. É a relação que ele tem com o pai, com a mãe, com os irmãos, e isso também facilitou a ele que tivesse essa experiência muito positiva do catolicismo. Ele ficou enfermo já na infância, né? Foi curado por Nossa Senhora, né? Que é um momento importante para ele, que o pai consagra ele a Nossa Senhora. Eles vão até a Virgem do Pilar agradecer a cura dele, né? Quem não sabe, Nossa Senhora do Pilar é a padroeira da Espanha, né? Uhum. E de uma maneira foi bastante. Ele era um rapaz muito inteligente, com uma grande habilidade artística, daí que os pais arranjam para ele um professor de pintura, né, que Sim. isso vai acompanhar a vida dele, seja fazendo ilustração de livros, seja pintando, seja fazendo quadros, né, para ele é muito importante. Eu acho que a escolha da arquitetura foi em grande parte por isso, né, porque ele tinha um senso. E a Espanha tem uma história de uma arquitetura muito própria, né? Ele amava, por exemplo, ir aos pequenos povoados espanhóis pela arquitetura medieval, que era algo muito bonito. Mas tem um momento na vida dele que isso vai progredir, esse encontro, que ele pede aos pais que vá passar um tempo com os seus tios. Os tios de São Rafael são os duques de Maqueda, que vão ser talvez as pessoas, depois os pais dele, mais influentes na vida dele. Por quê? Porque ele, ela, Leopoldo e Maria, os tios, tinham feito, como casal, né, com os filhos, uma escolha de viver uma vida católica bem mais plena. Após um encontro com um jesuíta e um retiro, eles ficaram muito impactados com isso. Então, na casa deles, eles, além de um ambiente familiar muito afável, ele gostava muito dos tios, ele tinha a presença do Santíssimo Sacramento, eles tinham uma capela, eles tinham missa, eles tinham bênção do Santíssimo Sacramento. Então era uma família, era um ambiente familiar que vivia esse catolicismo de maneira muito intensa. E isso para ele foi muito importante, porque o tio Leopoldo era muito amigo da trapa, sonhou ele a vida em ser trapista, já tinha traduzido um livro sobre um trapista morto de santidade, então era uma pessoa muito envolvida no meio do ambiente espiritual. E a tia Maria vai ser a irmã espiritual
São Rafael era uma mulher com um desejo enorme de vida interior. E a prova disso é que, morto São Rafael, morto o marido, ela entrou no Carmelo, né, de Ávila. Sim. Ela morre carmelita em Não Ávila. sabia, não. É, Que interessante. e tem o testemunho da filha deles, que os pais foram à missa juntos, o marido se despediu dela que ia trabalhar, e morreu no caminho. E a filha lembra que ela contava para as filhas que um dia eu vou morar aqui, apontava para o Carmelo, né? Elas achavam que era um pouco engraçado, né? E lá ela morreu, vê os últimos anos da vida dela e morreu como carmelita, né? E coisa que para nós hoje parece muito estranha, mas o século XX tem uma série de testemunhos de pessoas que sejam viúvas, sejam por mútuo acordo, entraram na vida monástica. A atração que a vida monástica exerceu na nossa espiritualidade foi muito grande, né? Essa ideia de ser só de Deus, né? E nesse casal isso era muito forte, que eles criassem uma família e que fosse viver uma vida, um catolicismo que hoje a gente diria radical no bom sentido, radical no sentido que Com certeza. está erradicado em Cristo, né? E é a partir dessa experiência deles que ele resolve visitar a Trapa. Né? Para quem não sabe o que é a Trapa é um mosteiro cisterciense de estrita observância. Uhum. Os cistercienses seguem a regra de São Bento, têm uma espiritualidade própria, né? Foram fundadas pelos 3 santos fundadores, e com certeza o marco importante de Cister é São Bernardo de Claraval, né? São E não Bernardo. só para não só para Cister, para a igreja toda, né? Foi um santo muito importante. E o impacto que causa em São Rafael, para ele que era um homem que buscava a verdade, que buscava a beleza, foi encontrar o seu mosteiro. E para ele era importante, porque foi o encontro não só da vocação religiosa, foi da vocação monástica, foi da vocação trapista, e para aquela trapa, porque uma característica da vocação monástica é a estabilidade monástica. Você se consagra Sim. naquele mosteiro. Então, a partir daquele momento, vai começar essa busca da sua trapa. Eu até citei na introdução, eu gostaria de, para mim, que é inclusive a passagem que o Papa cita na sua canonização. Ele escreve ao tio, depois da primeira visita à Trapa, né? O que queres que eu te Só diga? para Uhum, só o pessoal que entrou, Dudu, ele está falando claro, desse livro aqui, viu, pessoal? isso, Deus em Minha Alma, da editora Professio Fidei, quem quiser. Desculpa, pode exatamente. continuar. Não, então, quando ele encontra a Trapa, né, ele fala que o dia que ele nunca vai esquecer, né? Ele escreve para o tio Leopoldo: o que queres que eu te diga? O que eu vi e passei na Trapa, as impressões que tive nesse santo mosteiro não se podem, ou pelo menos eu não a sei explicar, somente Deus sabe. Desde esse momento é que comecei a ver e sentir uma íntima vergonha de mim mesmo. Quando ao entrar para saudar o Senhor na igreja, vi os monges cantar no coro, e aquele altar com aquela virgem, vi o respeito que os monges têm na igreja, e, sobretudo, ouvi uma Salve Maria, que, querido tio Polim, só Deus sabe o que eu senti. Eu não sabia rezar. Então, o encontro com a vida monástica é eu não sei rezar, e a gente vai ao mosteiro para rezar. Que não é simplesmente uma coisa interior, é o corpo do monge, é o ofício divino, é o canto, é a liturgia, esse famoso Salve Regina cisterciense, é o gregoriano, né, por assim dizer, a música litúrgica, e é a oração entendida como uma entrega total a Deus, né, diante da Virgem. Né? Sim. Nossa Senhora, ele fala, eu devo toda a minha vocação à Virgem. Né? Mas até essa decisão acontecer, ele volta, ele se inscreve na faculdade, ele arranja um pensionato, ele divide um quarto enquanto faz a faculdade, então ele vai ter uma vida que seria hoje comum para um universitário. Né? Mas ele continua visitando o mosteiro, procurando o que fazer, mas de uma maneira ele posterga, até que ele tem um momento na vida que ele deve se encontrar, que ele deve fazer a opção de não pecar. E ele compreende que quanto mais tempo ele ficar no mundo, mais difícil vai ser essa entrega total a Deus. Né? Porque a gente tem uma visão um pouco gloriosa das coisas e ser fiel a Deus é uma luta. Né? E Com ele tem um certeza. momento que ele tem que escolher essa castidade radical. Né? Ele é um homem na plenitude dos seus dias, elegante, com a melhor roupa, numa boa faculdade. Né? E ele tem essa experiência de encontrar com alguém uma mulher que mais que se insinua, né, se lança sobre ele,
e é quando ele pede a Nossa Senhora a graça de manter-se casto, e ele compreende que o que Deus quer dele é a vida monástica, né? Sim. E aí é quando ele parte finalmente para a Trapa. A gente tem uma visão da nossa vida um pouco horizontal. Então a pessoa, olha, a gente vai encontrar alguém, a gente vai casar, vai ter filhos, como se a vida fosse assim. Então, ó, entrou no mosteiro, a vida dele acabou, mas não é assim, Não, né? beleza. Para ninguém é assim. Ele até fala, né, Dudu, Uhum. que é uma pessoa como qualquer outra pessoa que tem as lutas internas próprias também e tal, É, não vira um alienígena, né? não. E ele tenta bastante, no momento, explicar isso para as pessoas, né? Né? Sim. O que que é um trapista, o que que é um monge, né? Eu acho que é a Ele apologia come... a outra Isso. apologia trapa, né? Que ele É, escreve. Muito bonito. e e para ele, ele sente bem no começo a necessidade de transmitir. Eu acho que travou o vídeo do José Eduardo, deu uma travada. Esperar ele voltar aqui. Não sei se travou só pra mim. Vocês me ouvem? E como que tá aí? Se vocês me ouvem. Ah, voltou. Agora sim. Deu uma travada. Voltou. Agora sim. E agora começa a experiência dele, primeiro que é a felicidade dele, né? A entrada na Trapa, a Sim. despedida da família, é assim, ele era o homem mais feliz do mundo, ele fala isso, né? Ali ele encontrou o local dele no mundo. E o noviciado dele é um céu, né? É o silêncio da regra, a beleza da regra é o trabalho manual, né? Que do hora et labora, o trabalho do campo, né? Ele vai encontrar ali o seu lugar, né? É, até o momento que vem, ele um dia fica doente, providencialmente, o que salva de uma maneira a vida dele. O enfermeiro da Trapa compreende que tem uma coisa errada com a saúde dele, resolve fazer um exame de urina e outros exames, e o médico vê que então se descobre a diabetes gravíssima dele, ele perde, não sei, dezenas de 24 quilos. quilos. É, 24 quilos espaço, em uma semana. Né? é, assim, Foi uma coisa a absurda. momento é, é quando o médico diz para o Abade o que nós vamos fazer, ele fala, chame a família, né? Então o pai dele é chamado, né? Sai com ele e sai morto. A comunidade se reúne para se despedir dele, né? O hábito já não cabia nele, né? Você pode imaginar pela perda de peso e em a boa parte ele já tinha já no estado de consciência e inconsciência, né? Porque, e ele sai de lá se esperando que não volte, né? Mas ele não morre. Então, na listagem de coisas, ele é uma longa terapia de volta com um Sim. tratamento de insulina. Nas primeiras cartas que ele volta a escrever, ele mesmo fala que ele ainda não enxergava bem, né, que demora Nossa, longamente tratar e ele então deve começar a experimentar essa passagem pelos nadas de São João da Cruz. Quem quer ir ao tudo deve passar pelo nada. E para ele é muito difícil, porque tudo que ele queria era a vida monástica. E ele vê aquilo fugir das mãos dele. Mas num foi a primeiro primeira vez que momento ele ele. saiu da trapa. Dudu, É a perdão. primeira Foi a primeira vez. vez. É importante falar dessas Sim, porque vão saídas ser 4 vezes ele volta para a trapa. Né? 4 vezes. E essa é a que ele fica mais tempo fora, porque é um processo. Ele acha que vai melhorar. Em alguns momentos o médico dá a entender, em alguns momentos ele se sente bem. Então ele acha que a volta será bem. E ele pede para falar com o Abade, esperando que está bem, mas então ele já vê que as recaídas vão se suceder e tem toda uma discussão se ele será aceito ou não. Então, o primeiro que propõe para ele é procurar um outro mosteiro com regra de São Mas, Bento, mas coisa que ele não aceita, porque ele sabe que a vocação dele é trapista. Ou pedir que ele seja aceito com uma espécie de dispensa, né, da regra, coisa que ele também não aceita. Né? Ele deseja ser monge. Então a solução que se arranja para ele é ele se consagrar como oblato, que ele poderia morar no mosteiro, mas propriamente monge ele não seria. Essa é uma solução que custa muito, inclusive porque o acordo que se faz com o mosteiro é que a família dele então se comprometa à doação de uma espécie de mesada para mantê-lo no mosteiro. sim, claro. Então você pode imaginar que isso é um grande processo de purificação do como ele fala, no mundo eu era um homem muito complicado, né? Sim. E então aí ele parte como Blato para a segunda vez entrar na Trapa. E
a gente sabe que a experiência dele na Trapa é uma experiência de amor à ordem, ao mesmo tempo nem todo mundo entendia a vocação dele. Havia pessoas que diziam para ele, se você tem vocação, por que você tem que ter tantas dispensas, né? E eu vou dizer que o Abade visivelmente gostava dele e queria protegê-lo, como o padre Teófilo, né, que foi confessor dele, via nele uma vocação autêntica. Aí ele terá que sair uma segunda vez, porque vem o serviço militar obrigatório, né? Começa o conflito espanhol. Obviamente ele não tem condição de ir para o fronte de batalha, né? Então ele é dispensado, né? E ele retorna mais uma vez para o mosteiro. E mais uma vez ele vai ter que sair do mosteiro por um motivo. É provável que seja porque o próprio mosteiro se viu numa situação... Era um mosteiro muito grande, com muitas vocações jovens, e muitos dos rapazes foram chamados ao serviço militar obrigatório. Né? Há uma teoria também que houve uma reformulação interna do mosteiro para aumentar, acho que a fábrica de chocolates, né? Tem uma das biografias que aponta isso, mas mais uma vez ele tem que sair. E essa para ele é muito dura, né? Sobretudo porque humanamente ele não vê se ele vai voltar ou não. Quando para mim ele faz, no momento ele fala, ele sabe que morrerá na Trapa. Para mim é uma confirmação de que a oração dele vai sendo cada vez mais conduzida, né? Sobretudo essa grande experiência eucarística de São Rafael Arnaz, né? Ele era um homem do sacrário. Já quando ele era leigo, ele foi da adoração noturna, e aqui na Trapa esse amor ao sacrário vai ficando cada vez maior. E ele volta essa última vez, é quando começa o último diário, né? Para os últimos meses da vida dele, do qual ele não vai sair mais, porque ele realmente vai morrer na sua Trapa, né? Ele vai sair do seu céu na terra, como ele chama a sua cela, para a morada eterna. E no diário, sobretudo nesse último, a gente compreende esse grande, para mim, que é a contribuição que ele tem à espiritualidade do século XX, é a simplificação da vida espiritual. O mais difícil para a gente entender a vida espiritual é o fato dela ser simples demais para nós tão complicados. Nós complicamos a nossa vida. E quanto mais nós passamos pelas noites, mais a alma sai simples. Sim. E esse último momento dele já, sabendo da sua enfermidade, né, e sabendo que esse amor que ele sente por Deus não vai se consumar, a não ser ali, porque ele também sabe disso, né? Ele tem a expressão do trapista interior, né? Tem uma carta que ele fala, onde houver um sacrário pode haver uma trapa. O sacrário é a trapa. Mas para ele, o sacrário dele... Ao seu tio. Porque eles partilhavam de uma mesma vocação em duas maneiras diferentes. Ele sabia que o lugar dele era o mosteiro e o tio dele era no mundo, né? E também porque ele sabia das dificuldades que, como família, eles passavam, até dificuldades financeiras, né? E se passava. Nós temos que lembrar que a Espanha viveu... A guerra trouxe muitas dificuldades com a perseguição religiosa, mas também com uma questão financeira. Mesmo quem nasceu uma geração depois da guerra viveu fome, né? Sim. E mesmo as famílias melhores, São Rafael nós sabemos que tinha uma certa condição e também eram tempos difíceis. Tem até uma observação que... Pode falar. Que durante o período da guerra, o bispo diocesano do mosteiro de São Isidro de Dueñas, nessa época, era São Manuel González. Era o bispo do sacrário abandonado. E quando começa a guerra, o São Manuel vai ao mosteiro, se reúne ao abade e aos monges, pedindo a eles horas de reparação, oração e intercessão pela nação. Porque se via então que a situação era iminente, né? E é uma época que São Rafael está no mosteiro, né? Então é provável que ele tenha vivido esse momento, né? Nós temos um testemunho muito bonito de São Rafael, de São Manuel, como ordenação na Trapa, né? Que ele fala, muito bonito, da mão calejada do trapista, né? Que ele recorda a mão do Nazareno, né? Que trabalhava com as mãos, né? A Trapa vivia então uma experiência monástica muito originária, que é a do trabalho manual, do trabalho do campo, né? E para São Rafael essa era uma coisa difícil, porque pela doença o abade dá sempre ele trabalhos que exijam menos força física. Então tem um momento que ele fala que o dia dele é descascar nabos. E ele chega a dizer que o dia que ele chegar no céu vai chegar com Jesus, Maria, e vai encontrar muitas hortaliças, né? Ele comprou o céu com legumes.
deixa eu fazer uma observação nesse Uhum. ponto que você tocou, que para mim, ele escreve aqui e é algo muito belo, que ele fala que a maior penitência é a vida cotidiana. É. E ele escreve isso, eu acho, no dia 9 de janeiro, e 2 meses depois ele escreve, 2 meses não, em fevereiro, eu não sei ao certo agora, Uhum. ele escreve aqui nesse livro que ele estava um dia bonito, ele queria ver o dia, estava um Uhum. dia muito, é, um tempo muito bom, né, na Espanha ali, ele queria ficar lá de fora, acho que trabalhando manualmente. Uhum. E o abade manda ele embrulhar bombons. É. E ele diz exatamente isso. Talvez essa é a minha santificação, essa é a minha maior Uhum. penitência. Eu queria ficar lá fora, mas pela obediência eu fui lá. E é nisso que a gente se santifica, né? A É. gente às vezes, e pega esse ponto que você citou, de complicar as coisas. Às vezes a gente quer complicar as Uhum. coisas, quando a vida de santidade é ser santo ali nas coisas simples, né? Uhum. A pequena via de Santa Teresinha, né? Que é a única coisa que nós temos. Exatamente. Porque Exatamente. é, porque é fácil imaginar para nós uma penitência imaginária fabricada com as nossas mãos que vai nos fazer mais heróicos que os demais. Sim. Mas aceitar o que a vida nos dá, né? A enfermidade, o convívio com pessoas difíceis, o convívio conosco mesmo e as nossas limitações, né? Essa é uma penitência bastante difícil. E mais é encontrar nisso tudo a presença da cruz. São Ah, Rafael teve um chamado de, como ele fala, né? Eu quero ficar aos pés da cruz. Né? Ele repete isso várias vezes. Né? A grande graça dele é aceitar, não só aceitar, mas amar a cruz e compreender a cruz como um dom. Porque o santo vive a sua cruz com alegria. sim. Então, e isso para nós é muito importante, porque nós temos uma geração educada num pseudo-evangelho da prosperidade, onde a gente imagina ver a beleza, a confirmação da presença de Deus na nossa própria prosperidade, o que é mentira, né? Porque a obra de Deus deve sempre nos despojar de nós mesmos, ou do nosso falso eu, né? Para São Rafael, isso teve um processo grande de despojar, inclusive da visão que ele teve para si na vida monástica. Né? Ele imaginou para si que um homem jovem, né? Da mesma maneira que quando você entra numa faculdade, a gente tem sonhos para com a nossa profissão, quando você entra no mosteiro, você tem sonhos de como você vai viver a sua vida monástica. E ver que o plano de Deus era completamente outro. E mais, saber aprender a ser educado na oração, porque é visivelmente a oração que educa São Rafael, né? Ele é um homem contemplativo. Nessa passagem, eu queria ler uma passagem do livro, se fosse Claro, possível, pode. que é bem no Claro. começo do livro, que eu separei, porque até dia 1º do ano, né, que vai ser então o último ano da vida aqui, ele faz a experiência Eu voto. de que é o voto de amor, que é a centralidade da vida, né? A vida dele Uhum. vai ter como norte, então, compreender que tudo isso, a cruz, o sofrimento, o despojamento, tem sentido nesse voto de amor. Então ele escreve: na oração dessa manhã eu fiz um voto. Fiz o voto de amar sempre a Jesus. Que nesse se resume toda a vida cristã, né? Sim. Me recorda aqui o ato de oferecimento ao amor misericordioso de Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Que é esse mesmo conceito, tudo se a Maria Madalena de Sacramentário também com o voto de amor, né? Que ela acaba convencendo o padre inteiro de fazer, que reúne toda a sua espiritualidade, que é centrar tudo nesse ato contínuo de amor, né? Ele escreve: me dei conta da minha vocação. Não sou religioso, não sou leigo, não sou nada. Bendito seja Deus, não sou nada mais que uma alma enamorada de Cristo. Aqui está a santidade. Ele não quer mais que o meu amor e o quer desprendido de tudo e de todos. Então, o que Deus quer de nós é uma resposta de amor. Né? Virgem Maria, ajudai-me a cumprir meu voto. Sim. Amar a Jesus em tudo, por tudo e sempre. Só amor. Amor humilde, generoso, desprendido, mortificado, em silêncio. Que minha vida não seja mais que um ato de amor. Aqui, para mim, ele entra na maturidade da vida espiritual dele. Então, da E partir daqui, ele já aqui, está. e aqui ele mostra aquele chamado à vocação universal à santidade, né? Porque é Isso. isso, é amar, é amar. Minha É. vocação é amar, vida de amor, eis aqui minha regra, meu voto. Eis aqui a Uhum. única razão de viver. Amar Jesus, né? Amar nosso Senhor. É. Isso está ao alcance de todos. Basta a gente Uhum. ser dóceis, A nós gente, sermos dóceis na sim, graça. a resposta é esse amor que nós recebemos com a graça, né?
Claro. esse amor, que é esse amor divino, né? Que o Espírito Santo derramou em nossos corações, como de São Paulo, espera de nós uma resposta para que a nossa vida... Por isso que é um mesmo amor humilde, ó, ele é amor humilde, generoso, desprendido, porque ele vai ser o motor de toda a virtude, em tudo eu vou encontrar nele. E essa compreensão de que a santidade dele, mais que na aparência externa da vida monástica, está em viver todo o preceito de dentro, daí vem a figura do trapista interior, que qualquer Sim. alma pode viver, né? Se centraliza nisso, nesse voto de amor. Tudo fazer por amor, que a nossa vida seja um ato incessante de amor, que esse amor divino unifique todos os outros amores, né? Porque Deus é o clamor de São Francisco, meu Deus e meu tudo. Né? O Sim. amor divino passa a ser tudo, né? E ele continua, bem vejo que a vontade de Deus é que não faça os votos religiosos, nem seguir a regra de São Bento. Hei de querer aquilo que Deus não quer? Jesus me manda uma enfermidade incurável. Para mim isso é a coisa mais dura de entender, porque a gente rebate muito com essa ideia de que sempre nós vamos rezar e todo mundo vai ser curado. E nós Sim. vivemos isso muito agora. Né? Não, a gente não, imagina, a gente não pode ter medo de doença nenhuma, nós estamos com Jesus e nós não vamos ser curados. Eu lamento comunicar às pessoas que a graça não é uma espécie de vacina universal para enfermidades. Se assim fosse, os santos estariam vivos até hoje. Se assim E fosse, nosso Senhor Jesus Cristo não teria morrido numa cruz. Né? é tão forte isso, no diário que ele escrevendo Uhum. essa luta para ele se conformar à vontade de Deus. E ele que É, amava tanta trapa, ele diz, né, em alguma passagem, Jesus, só faltava uma coisa eu entregar a Jesus, que era a trapa. E Jesus retira ele da trapa, né? Esse é, abandono, como a vida dele é um completo esvaziamento de si mesmo e é, enchimento de Deus, né? é. É, como ele é, isso é E muito aqui profundo. vem a um ponto central né, que as pessoas perguntam se a santidade é para todos, porque tão poucos recebem essas graças de oração. Porque quando Deus começa a esvaziar, a nossa resposta é outra coisa. É, É querer se encher de criatura, em verdade. vez de permitir que Deus nos esvazie para encher dele mesmo. Sim, E isso quando a primeira aprovação que a gente tem na oração, a primeira aridez, a primeira, mesmo que seja muito pequena, a gente foge, a gente né? foge. Em vez de abraçar, né? Porque quando ele vai dizer, Jesus me manda uma enfermidade incurável, é sua vontade que eu humilhe minha soberba diante das misérias da minha carne. Deus me envia a enfermidade, não hei de amar tudo que Jesus me envia. Olha Então, aí. se eu amo a Deus, não devo amar tudo que ele me envia, Inclusive enfermidade. Como que inclusive a enfermidade, inclusive a dificuldade, inclusive a aridez, inclusive o não ter consolo, né? Porque de uma maneira aí nós encontramos a Deus, né? Beijo com imenso carinho a mão bendita de Deus, que me dá saúde quando quer e atira quando lhe apraz. E isso para sabe, mim é a submissão, é o ato de doação completa, de santo abandono. ele também era um grande consagrado a Maria. São Luís, no tratado, ele tem uma frase que para Uhum, mim é muito forte, né? Que ele fala que o presente que Maria dá para os seus consagrados é a cruz, né? uhum. Isso é muito forte. E como ele foi uma pessoa de cruz, você poderia falar um pouco sobre a proximidade dele com Nossa Senhora, que ele fazia tudo por Maria mesmo, né? Assim, e tem uma carta belíssima dele para os tios explicando que viver e consagrar, ele mesmo fala, imagina o que diria Davi se tivesse conhecido a Virgem Maria, né? Primeiro porque a ela ele atribui a sua vocação e a ter mantido a sua vocação. Né? Ele fala a Virgem da Trapa, né? A capela da Trapa tem até hoje uma imagem enorme de Nossa Senhora, né? E aquele encontro dele com Maria e a compreensão de que era Maria que ia conduzir aos pés da cruz, né? Que que Maria é quem nos conduz e nos leva à união na cruz, porque Sim, há um pouco essa impressão de que nas graças místicas unitivas a pessoa nada numa espécie de mar de luz no qual não há cruz, né? E não é assim, não foi assim com ninguém, nem com Santa Teresa, né? sim. E sem Nossa Senhora
ou melhor, nós não sabemos bem como é uma vida sem Nossa Senhora, porque eu particularmente não conheço ninguém que tenha vivido, né? A Madre Soraso diz assim, dos escritos dela, que ela sentia mal quando lia uma biografia de santo no qual não falava explicitamente da sua devoção a Maria. Então, ela dizia, eu deduzo que implicitamente está escrito lá, É porque a porque tradição da... É porque, não, pode continuar, desculpa. Porque uma biografia de santo que não fala de Maria não é. Tá faltando alguma coisa, não contou a vida Não, inteira do santo. e por experiência nós sabemos como ela, sobretudo nas noites, Sim, sobretudo nessas provações, Deus dá a Maria essa doçura para nos fazer suportar. Né? Tem um texto da Maria Madalena muito bonito que ela fala que na noite Maria será a nossa mística lua. Né? sim, E para a gente ter uma ideia, o que é uma noite escura? É a alma repleta de luz deve ser purificada até o fundo da alma para encontrar, para poder ser repleta de Deus. Né? E esse é o momento final da vida de São Rafael. Ele deve ser esvaziado para compreender essa vocação única dele, que é tudo fazer por amor, né? Que é viver deste amor, que é receber esse amor e compreender que esse amor se vive na cruz, sim. que é um amor que se vive, é daí porque ele pede essa partícula da cruz, né? Que é como uma relíquia, né? Porque se a gente pensar que para nós o caminho que nós recebemos de santidade, aqui, ó, partícula da cruz. Hoje na Santa Comunhão pedi ao Senhor uma partícula da sua cruz. Lhe pedi ajudá-lo na sua agonia. Lhe pedi me fizesse partícipe de seu sofrimento. Lhe pedi uma partícula. Tem que ser pequena, pois sou fraco, de sua Santíssima Cruz. Então a união se dá com Deus na união da cruz. A gente pode falar que São Rafael é uma vítima nesse sentido? Ele foi uma Nesse vítima? sentido, nesse sentido que o amor consome e une a Nosso Senhor, né? Sim, Num sentido também de que ele se sente como propriamente monge, porque ele vive plenamente uma vocação monástica, como intercessor do mundo inteiro. E isso em sim. vários momentos. Ele sabe que deve interceder pelo mundo todo. Né? E nesse sentido, sim. Senti a cruz sobre meus ombros, me pesou e chorei meu abandono e solidão. Sabe o que é o melhor desse diário? Para Uhum. mim, é o sinal da maturidade dele. Nós tendemos, por sermos almas muito mesquinhas, a fazer uma versão exterior de nós mesmos. A gente Sim, fala de nós mesmos para um confessor, para um diretor, para uma carta para alguém, muito mais nobres do que nós somos. É preciso um despojamento muito grande para ter a sinceridade que ele tem aqui. Aqui ele não tem mais essa capa do amor próprio. Então ele é de uma sinceridade enorme. Ele fala da fraqueza, ele fala do choro, ele quer a cruz e ele sabe que a cruz pesa sobre ele. Porque a nossa tendência é criar para nós um verniz de heroísmo que nós não temos. Porque heroísmo de verniz não adianta. é. Não vale. E para mim, o melhor, que para mim é a contribuição mesmo ao século XX de São Rafael, é um grande realismo espiritual. É duro. Não vai deixar de ser duro nem no fim. Né? Mas ao mesmo tempo é doce. Né? Porque o Sim. meu jugo é suave, né? Eu vou falar de leve. E essa espécie de paradoxo é estranho para a gente entender, porque nós estamos muito longe da vida de oração que Deus espera de nós. Né? Como são as coisas, né, Dudu? Porque o século XX foi um século muito. Vamos lá. Da maldade humana foi muito realista, né? O século XX foi um Terrível. século É, que o homem se encontrou com o seu lado mais cruel, vamos é, dizer assim. é terrível. Então, como Deus faz as coisas, né? Mostrando, trazendo o santo, que foi muito realista nesse sentido, né? É, Também. Só que no lado bom da coisa. é, E e uma coisa que me chamou a atenção é que ele fala exatamente nesse ponto de não conseguir, de ser sincero consigo mesmo. Ele fala, olha, se eu pudesse, se me deixasse, nessa parte que ele fala, se me deixasse, eu fazia, fazia aquilo, fazia ali, fazia um monte de coisa, né? Ele vai citando, né? Igual parece, até lembra Santa Teresinha, né? é, Que queria ser mártir, queria ser, enfim. Aí ele fala, não sei, no final, né? Não sei, Senhor, o que eu faria se me deixassem. Aí ele termina assim, talvez nada. Compreendia muito bem o que é o ser humano, né? não, e quem ele era. Porque Sim, a nossa tendência é falar de nós mesmos como se a gente fosse muito heróico. sim, Né? E sem a graça de Deus, nós realmente somos muito fracos. Né? A experiência da nossa miséria nos adianta muito na vida espiritual. Porque não sim, é a gente ter a miséria de que nós não vamos
vou ficar aqui rolando na lama, que isso aí é espírito do mal, né? Mas é a compreensão de que sem a graça de Deus eu nada posso, sem mim nada podeis fazer. Nas coisas do mundo, Deus nos dá uma autonomia enorme. Se você quer fazer um vestibular para biblioteconomia, você é livre para fazer, estudar e passar. Na vida espiritual, aqui vale essa regra, sem mim nada podeis fazer. Claro. A força toda vem de Deus, a força vem da sua cruz, né? E para mim esse realismo me toca pessoalmente porque me parece que a gente tem uma tendência, sobretudo num mundo onde a gente tende a ter uma imagem nossa pública. Nós temos um perfil que nós expomos ao mundo no Facebook, né? É uma imagem, não somos nós de verdade, né? E é muito fácil a gente querer que essa imagem fosse, imaginar que diante de Deus é também a nossa. O tempo todo São Rafael sabe exatamente quem ele é diante de Deus. Ele está despojado de tudo, abandonado de si, vivendo para Cristo, vivendo essa cruz. Né? Essa experiência de estar aos pés da cruz, estar com Cristo crucificado, é o grande mistério da nossa fé. Nós pregamos Cristo e Cristo crucificado. E é o grande mistério da alegria cristã. A gente tem uma espécie de ideia de que nós vamos conseguir vender para as pessoas um catolicismo muito feliz sem cruz. Então o que nós estamos vendendo é o paraíso artificial. Também a pessoa que se droga procura essa felicidade artificial. É o que ela quer. O mundo está cheio dessas felicidades artificiais. Na ideologia, no partido, no que você quiser. O que a pessoa, no fundo, ela busca um bem, né? Ainda que um bem ilusório. E nós enganamos as pessoas, dando a elas... Primeiro que não é possível viver sem cruz. Não existe uma vida humana sem sofrimento. Segundo que não é que nós temos um apego ao sofrimento de nenhum modo, mas nós sabemos que com Cristo aquilo se transforma em amor. O amor vira o homem de cabeça para baixo. Então, quando a gente começa a nossa vida espiritual, a gente acha que a gente é importante. A gente tem uma série de coisas que nós achamos muito importantes, né? Métodos, ideias, né? A gente é cheio de... A gente chega com uma espécie de bagagem, né? Quando a gente teve a oportunidade de fazer o curso sobre a subida do Monte Carmelo, eu dei esse exemplo que as pessoas têm dificuldade de entender a subida do Monte Carmelo de São João da Cruz, né? Que é a mesma ideia de tentar escalar um monte com uma mochila cheia de coisas. É o que a gente faz na nossa vida espiritual. A gente acha que para subir na vida espiritual a gente tem uma mochila cheia de coisas, a gente carrega muito. E o que São João da Cruz vai dizer é que a gente tem que ir tirando. Se você quer ir a possuir tudo, você tem que ir pelo nada. É pelo nada, 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 nada. E como é bonito ver isso na vida de um santo, né? Porque acontece exatamente como que São João da Cruz ele fala na teoria, mas na prática é exatamente o que acontece com aconteceu com São Rafael. E é por isso que ele gostava de São João da Cruz, que ele encontra, sobretudo na primeira saída da trapa, que ele sai de uma enfermidade mortal, né? Ele sabe que a situação é muito grave, né? Pela perda de peso, pela fraqueza física, pela incapacidade de ter uma locomoção comum. E ali ele descobre em São João da Cruz uma riqueza enorme, né? Tem uma carta à tia Maria que assim, é preciosa, porque ele realmente consegue extrair, ele consegue se ver nessas páginas de São João da Cruz. E ele consegue uma coisa que é bem própria de uma alma unida a Deus. A gente tem a impressão, a gente inverte São João da Cruz. São João da Cruz começa pela poesia e as obras é uma explicação do poema. O poema de São João da Cruz é como toda a experiência interior dele condensada em poesia. Por isso que ele é tão denso, né? Sim. E dali ele explica. Por quê? Porque é muito difícil entender para nós hoje o que é a poesia de São João da Cruz. Para São Rafael, ao contrário. Para ele fica fascinado pela poesia, né? Porque ele consegue ver naquilo, ele consegue despressurizar o que está contido ali, né? O que não é fácil, porque São João da Cruz nem sempre é um autor fácil. Mas mostra também que o grande guia dessa vida interior é o Espírito Santo. Claro. Quer ver, São Rafael não era carmelita. Não teve uma vocação ao Carmelo descalço, né? Nem o Carmelo de antiga observância. Mas também mostra como, de verdade, São João da Cruz é doutor da igreja. A sua doutrina não é simplesmente para a sua ordem, que com certeza é, mas para toda a igreja. Como ele verdadeiramente é o nosso doutor místico. Ele é realmente quem ilumina nesse caminho dos nadas, né? Porque a nossa tendência
Não, isso aí não é para mim, né? Com certeza não significa de nenhum modo que todo mundo vai ter visões, revelações, e também não é o caso de São Rafael, né? Claro. Mas a todos nós Deus vai chamar, cada um conforme a sua vocação e o caminho que Deus tem para ela, a passar por essa purificação, pela vida de oração, pelo chamado a contemplar Jesus crucificado, pelo chamado à devoção mariana, pelo chamado do sacrário, né, que para ele, essa é uma coisa que mais observavam os irmãos nos últimos meses de São Rafael, é como cada vez ele passava mais tempo aos pés do sacrário e como ele já aparentava estar tomado dessa presença de Cristo. Né? Cada vez mais ele vai ser o homem do sacrário. Para Sim. nós esse é um grande ensinamento, porque a grande escola de vida de oração é Jesus mesmo quem dá em cada sacrário. Ele é o nosso monge, né? É Porque ele é o porque grande adorador do Pai. a gente não tem, às vezes eu fico parando para pensar nisso, a gente não tem compreensão, como a gente compreende pouco o que, que é o sacrário, né? O que é Jesus no sacrário. Porque, Dudu, acho que você vai falar um pouco melhor que eu, mas como que de Deus está ali, É, naquele espaço, Deus, o Criador de tudo, inclusive da é. gente. O Isso é nosso muito. Redentor, o que tudo fez por nós, se esconde ali, né, esperando se dar a nós, né, esperando e deseja ser Ele nosso alimento, né, para que A Ele, gente, nós o comungamos, mas Ele espera nos comungar, né. sim, Ele espera que Ele possa realizar em nós essa obra de cada vez nos configurar para nos oferecer ao Pai, né? Porque o amor louco de Jesus é o quê? O amor ao Pai. Cada palavra do Evangelho transborda esse amor. A sua primeira palavra, a sua última palavra, todas são ao Pai. E Ele, no sacrário, deseja mais. Ele vem a nós para nos transformar em si, para nos unir a Ele, para poder dar ao Pai. E o Pai, vendo em nós, não vê mais que Ele, né? Eis o meu Filho bem-amado, em quem põe as minhas complacências, né? E se a gente imagina que nós, sendo quem somos, com toda a nossa ingratidão, né? E nosso Senhor, sabendo qual seria a nossa indiferença, para dizer o mínimo, né? Sem contar a profanação e os sacrilégios, quis permanecer conosco, mostra que o amor misericordioso do nosso Senhor é realmente infinito, né? Ultrapassa todas as bordas que nós podíamos compreender com ele quer ser nosso, ele quer ser nosso mestre, ele quer ser o alfa e o ômega, né? Ele quer ser o começo e o fim da nossa vida interior, né? Ele quer se esconder entre as nossas casas, né? Ele quer se sim. esconder na nossa alma, né? Ele quer ser o nosso último alimento quando nós partimos dessa terra em forma de viático. Ele quer nos preparar, ele quer nos educar, ele quer ser o caminho, a verdade e a vida de cada um de nós. E só a partir dessa experiência eucarística que nós podemos suportar a cruz. Porque pensa, Jesus quis permanecer na Eucaristia num estado de abaixamento. Ele quis perpetuar a sua imolação em cada altar, né, como para dar força a cada um dos sofrimentos que nós teríamos ser mais, para transformar todos esses sofrimentos. Né? E Claro. cada vez, se nós compreendêssemos o que é aquele momento de silêncio, que também é uma contribuição da vida monástica. Sabe, às vezes a gente vê muita gente falando de silêncio, oração, mas não é gente católica. E tem um grande erro aí. É que nós não somos esotéricos, nós não somos nesse ponto como das religiões orientais. Para nós não vamos à oração para nos esvaziar. Para nos Nós vamos encher. para estar com Ele. Sim. É com alguém. Nós estamos para amar Jesus. Nós estamos para estar com Ele. E Ele é quem fará tudo em nós. Se nós não compreendemos isso, nós não compreendemos o que é o silêncio do sacrário. Claro. Não é um silêncio de técnicas e pode haver técnicas para tudo. É muito mais que isso. Porque o grande silencioso é ele mesmo. São Claro. Manuel Gonzalez, né, o bispo do Sacrário Abandonado, repete muito que o mesmo, que a gente tinha que se convencer que o mesmo Jesus do Sacrário é o mesmo Jesus do Evangelho. Não mudou os procedimentos. Da mesma maneira que no Evangelho ele curava, ele tinha olhos para ver, boca para falar, ouvidos para ouvir, aqui ele está vivo para o mesmo. Os mesmos relatos que nós lemos no Evangelho, a hemorroíça, cada um, ele está ali vivo para nós. O mistério de Cristo vive entre nós. Então, quando as pessoas me dizem assim, não, a gente
eu quero conhecer a Jesus, né? Vá a um sacrário. É muito difícil aprender o silêncio hoje, com certeza. Nós temos muito barulho ao nosso redor. Mas o sacrário é sempre escola de silêncio. Quando ele fala, São Rafael, ele explica para o tio de que onde há um sacrário pode haver uma trapa, ele explica isso. Também nós, que não temos uma vocação monástica propriamente, devemos encontrar o nosso mosteiro em torno de um sacrário. Claro. Devemos ali ter a nossa escola de oração. Porque se a gente não começa a ter prática de oração e a gente não começa a dar a Deus o que é de Deus, dificilmente nós vamos ter uma vida interior ou vamos continuar na vida da graça. Porque para que a gente continue na vida da graça, é preciso ter a perseverança também na resposta. Todas as graças atuais, sobretudo a vida de oração. As pessoas sempre perguntam assim, mas eu não ouço nada, eu não vejo nada. Não, e se Deus não quer que a gente ouça, melhor ainda. Porque Ele nos trata como a prediletos. Porque Ele sabe que nós estamos aqui para estar com Ele. Quando nós vamos à missa, quando nós vamos por Ele. A nossa direção interior é que está errada. A gente vai procurar nós mesmos nele. Não, a gente tem que procurar a Ele. Porque o amor faz isso. O amor procura mais a pessoa amada, o bem da pessoa amada. Tem algo no diário, ele fala aqui que me tocou muito isso, né? Ele fala, eu fiquei 1 hora ajoelhado em oração. E ele fica triste por isso, porque ele ficou 1 hora pensando nele. Mas eu imagino como foi se pensar nele, né? Porque quando eu fico 1 hora, se eu ficar 1 hora rezando, eu vou pensar bem em mim mesmo. Acho que ele, com certeza, foi assim, porque os santos exageram às vezes nas suas faltas, eu acho, né? Mas não é. Sabe por que não é exagero? Pelo seguinte: quanto mais perto a gente está da luz, mais a gente entende o quanto a nossa casa está suja. Se a gente fechar todas as janelas do quarto, a gente não se dá conta da sujeira, né? Aí quem já nunca tentou colocar a sujeira debaixo do tapete, né? É bonito, na câmera sai lindo, mas a gente tem. Quanto mais a luz de Deus invade uma alma, mais a gente entende, inclusive, o quanto Deus quer de nós, porque Ele quer se derramar em nós. Com certeza. Então ele começa a perceber que esse espaço que ele ocupa consigo mesmo é um espaço que não é Deus quem ocupa. E já é perda. Porque tem uma coisa nesse diário, que ele sabe que ele não tem tempo a perder. Isso. Ele compreende, a gente vê isso, que Deus já está levando ele. Ele tem que estar pronto, porque o amor está consumindo a alma dele. Ele já não vê a hora de estar diante de Deus. Ele deseja ver a Deus face a face, né? E isso para mim é muito impressionante, porque a gente vai vendo como Deus vai trabalhando ele de tal maneira, com uma luz tão intensa, que apesar de todo aquele cansaço físico que é visível que a doença foi tirando toda. Assim, para mim já é um grau heróico os últimos meses da vida dele, porque a gente sente que a enfermidade foi tirando, né? E ele vai até a última gota dele nessa ânsia de dar a Deus, né? O que mostra também a diferença dele para nós, né? Sim. Depois você olha se não vai fechar a live que eu tenho. 53 minutos. Eu estou com um tempozinho aqui em cima. Uma coisa que eu acho muito... Eu lembro, né? Algumas coisas me marcam. Que você uma vez pegou o Instagram da Rayane e respondeu algumas perguntas para ela. O pessoal mandava você responder. E voltando, inclusive, nessa questão do sacrário. A pessoa perguntou, estou em pecado mortal, o que fazer? A sua resposta foi muito surpreendente. Você falou, vai até uma cruz. Foi algo assim, vai até uma cruz. Vai até Jesus no sacrário, por exemplo, né? Porque eu percebo que às vezes as pessoas elas têm uma visão do catolicismo muito... O sacramento da confissão claro, a pessoa em pecado mortal ela tem que se confessar. Mas existe algo antes, né? Ela tem que se encontrar com a cruz primeiro. Ela chega na confissão já contrita, né? Ela tem que... Eu entrego a Cristo meu arrependimento, né? E essa experiência da preparação para a confissão, que é uma preparação, sim, digamos, ascética, né? De saber dizer ao Padre que pecados eu cometi, e é importante que a gente saiba, inclusive para que o nosso confessor, se nós temos a graça de ter, possa nos ajudar, né, a sair dos nossos vícios habituais, mas muito mais que isso, é nos colocar diante de Cristo, do mistério do sangue de Cristo. Ainda estamos no meio do preciosismo do sangue, né? Ele se amou e se entregou por mim, e aqui diante dele eu compreendo a gravidade do meu pecado, eu compreendo na cruz.
Exatamente. Porque eu também vou à confissão buscar a glória de Deus. Porque é Ele que Claro. deseja me perdoar. Mas, Se e nós, a passagem do filho pródigo é maravilhosa nesse sentido, né? é, Mais do que nós mesmos queremos o perdão. muito mais. O maior interessado na nossa santificação é Ele. E Ele deu mais que provas abundantes disso na sua vida, né? Exatamente. Na sua infância, na sua vida apostólica. E sem cessar Ele dá, Ele permanece entre nós. Os sacramentos são algo que para nós devia nos comover constantemente, né? Exatamente. Ele quer me perdoar, Ele quer me santificar, Ele quer ser meu alimento, Ele quer santificar a minha vida, né? E em tudo, né? Da minha vida deve estar cercado dele, né? Deve ser cristificado. Exatamente. E aí só compreende isso quem é. Os santos conseguiram compreender muito isso porque eles eram muito humildes, né? Porque quando nós estamos tão cheios de nós, o querer de Deus, Deus quer estar comigo, mas se eu estou muito cheio de mim mesmo, que adianta? Eu não quero estar com Deus, eu quero estar comigo Tem, mesmo. tem uma frase da Beata Maria Pilar Esquerdo que dizia que o segredo da vida espiritual é ser como uma bola. A bola, com quanto mais força a gente joga para baixo, mais alto ela sobe, né? Então, a humildade, que não é, como diz Santa Teresa, a humildade é a verdade, né? Não é a gente fingir que a gente é muito ruim. Nós somos muito ruins, Nós somos muito. né? E nisso eu vou dizer que São Rafael Arnaz tem uma experiência bastante de São Bernardo, né? No Tratado da Humildade e Soberba, ou melhor, são os graus da soberba, né? Porque os graus da humildade estão na regra de São Bento. E a gente vê esse abaixamento de si, né, próprio da experiência monástica da regra de São Bento, né? Quem nunca leu Abrir a regra de São Bento, tem lá os graus da humildade, né? Que são um modelo para a vida do monge. E tem todo um despojamento de si. Para a gente que está de fora, parece que ela é simplesmente faça isso, não faça aquilo. Mas é muito mais que isso, porque é um itinerário para se unir a Cristo, né? É um Sim. itinerário para ser fiel a Deus, né? Porque é isso que é o objeto final da vida monástica é esse ofício divino, né? Esse Uhum. opus Dei, esse ofício para a glória de Deus. O monge está lá para dar glória a Deus, né? O monge vive aqui o que nós todos viveremos no céu, né? Porque o nosso céu será uma eterna Claro. liturgia, né? Onde cantaremos a glória de Deus, né? E de uma maneira é o que todos nós estamos chamados a fazer em tudo. A nossa vida tem que ser assim, né? Em tudo, E é, dai glória a Deus. e é por isso que o pecado da soberba é tão grave, né? Nesse sentido. É um pecado que a gente tem que lutar todos os dias, na verdade, né? Porque Sempre. Deus resiste aos soberbos. É uma frase que a gente deveria cravar na nossa testa, né? E porque para Do nós é muito difícil, ah, Pode falar, pode falar. porque a gente, de uma maneira, a soberba e o egoísmo está tão pelo desequilíbrio do pecado original e por toda a consequência dos nossos pecados pessoais, Sim. é algo que tende a se esconder tanto de nós que a gente pega aqui parece que ele foge ali, né? E daí por isso que a luz que o Espírito Santo dá a alma em oração é essencial, porque aí ele sabe, é pela situação dos dons do Espírito Santo que a gente sabe ver exatamente onde está escondido essa soberba que meio que corrói por dentro, né, a alma. Com certeza. Faltam, são 58 minutos de live, faltam alguns minutos para encerrar. O que que Né? você gostaria de falar assim? O que que é mais importante da vida de São Rafael que nós devemos levar para. A gente vai voltar ou vai acabar agora? Eu não sei, estou esperando. Você vai falando, acho que não vai passar o tempo, a gente volta para encerrar. Tá. Mas a pergunta que vai ficar é: o que é mais Ah. importante na vida de São Rafael para nossos tempos agora? Assim, para a gente que está assistindo essa live, que tem que guardar. Se a gente pudesse guardar uma coisa só. É a vida de amor que se aprende na cruz. É compreender que no caminho de santidade é essa entrega de amor, é tudo fazer por amor, é viver num ato contínuo de amor e amor a Jesus crucificado. Que é ali que Sim, a gente, a obra-prima do Divino Amor, para usar a palavra de São Paulo da Cruz. E aí se aprende todo esse Divino Amor. Que a nossa santidade, que Deus espera de nós, é uma resposta de amor. E a gente aprende essa resposta na cruz. A na gente cruz. só vai conseguir ter essa resposta de amor subindo com ele o Calvário e com Maria. É dar as mão para Maria para poder subir ao Calvário. Que não é algo assustador, porque Deus, na nossa pequenez, nos dá esse Calvário perpétuo que é o nosso altar, né? Ele A, perpetua. a live vai acabar daqui a 10 segundos, a gente vai voltar. Vamos encerrar aqui e a gente vai voltar para Tá. encerrar.
Tá ótimo. Senão vai cortar na metade. Certo.